Ontem fizemos, né, uma projeção aqui de como poderá ser o quadro dos candidatos a prefeito no ano que vem. Aí citamos, então, o deputado Aliel Machado, o ex-deputado Márcio Paulic e o empresário, produtor rural e presidente da Associação Comercial e Industrial, o Douglas Taques Fonseca. Muito bem. Aí os comentários que as pessoas fazem com a gente, onde nos encontram, né? Dizem, mas e o candidato a prefeito? Falei, bem perguntado. Vou analisar sexta-feira, né? Ou amanhã, falando ontem, né? Bom, o prefeito, nós vamos repetir o que dissemos. No instante que o Marcelo Rangel foi lá no microfone da Mundi e anunciou, me parece que 8 nomes de possíveis candidatos do grupo dele, nós concluímos aqui, não, o prefeito não tem candidato, porque quem tem 8 nomes, quem tem 9 nomes, tem 10 nomes, não tem nenhum candidato. Pode ter 50 nomes, candidato não tem nenhum. De outro lado, né, ele pode se lançar a um desafio, lançar um dos 8 aí e tentar transferir, coisa muito difícil, não é impossível, mas muito difícil. Porém, ele não é o primeiro prefeito que não prepara um sucessor. Então, voltamos lá atrás, vamos dizer assim, o prefeito Otto Cunha não preparou ninguém para a sua sucessão. Mas como? Ele lançou Pedro? Não. O Pedro Vosgrau caiu do céu para ele, porque ele não tinha candidato, ele não preparou ninguém. Aí o Pedro, que era chamado de Pedrinho, né? Então, o Pedrinho, né? Empresário, jovem empresário, comandando a construtora do pai, a construtora Vosgrau, rico, querendo ser prefeito, claro, e querendo ser prefeito com o apoio do Otto, é bom que se diga. O Pedro só aceitava ser candidato naquela época com o apoio do Otto, porque o Otto tinha, indiscutivelmente, muito prestígio. Aliás, o Otto, pela própria maneira de ser, é uma pessoa benquista, né? Porque aonde ele chega, primeiro que sabe o nome de meio mundo, segundo é uma pessoa simpática, né? Trata bem todo mundo, tal. Então, e ainda mais como prefeito, por exemplo, o Otto sempre entrava pela porta da frente da prefeitura, cumprimentando todo mundo. Otto viajava para Curitiba e ia almoçar, o motorista da prefeitura almoçava com ele. Quem faz isso? Pergunto, quem faz? Raríssimas pessoas, porque raríssimos Ottos Cunhas nós temos no Brasil. O Otto fazia isso, então ele tinha um prestígio indiscutível. Aí, o Pedro, querendo ser candidato, ele abraçou, claro, a candidatura do Pedro e reivindicou a indicação do vice, o que ele fez na figura do primo dele, falecido, né, que era secretário da Fazenda, né, o saudoso Paulo Cunha Nascimento, que viria na sucessão do Pedro ser o candidato do Pedro, ganhando a eleição daí com o apoio do Pedro. Mas o Otto não tinha preparado ninguém. Aí, na sucessão do Pedro, ele tinha o próprio vice, né, que era o Paulo Cunha Nascimento, que não preparou ninguém. O Paulo não lançou ninguém. Né? Daí veio o Juscelito, que foi candidato à reeleição e não se reelegeu, porque o candidato dele foi o Péricles. O Péricles foi candidato à reeleição, não se reelegeu porque ganhou o Pedro. O Pedro se reelegeu para o terceiro mandato e não tinha ninguém, não apresentou ninguém para candidato. Né? Cruzou os braços e assistiu à campanha eleitoral. Não produziu ninguém, mesmo tendo ficado os 4 anos primeiro e depois mais 8 anos. Aí ganhou o Marcelo Rangel, né? Candidato, nada a ver com o Pedro, candidato próprio, que se reelegeu e que também não tem candidato. Então, o que a gente pode configurar olhando de fora? Que de repente o Marcelo pode indicar o vice, e aí seria do Douglas Taques Fonseca, né? Ou, de repente, sair com o candidato, o que parece difícil, porque daí dividiria a direita, e aí já seria um ato de insensatez, né? Então, o candidato prefeito, de princípio, eu vou dizer assim, que não tem, quem tem 8 não tem nenhum, e que pode indicar o vice para o Douglas. Então, esta é a avaliação que a gente faz para o ano que vem, o restante é aquilo que nós comentamos
no dia de ontem.